Bem-vindos ao episódio 5 da série Por que a Bíblia é confiável? Hoje o tema é a Bíblia e a história. Sabe, muita gente encara a fé cristã como algo muito pessoal, quase como uma opinião. Mas a Bíblia não se apresenta assim. Ela é cheia de reis, cidades, datas, lugares bem concretos. Então a pergunta é bem direta. Será que ela é confiável quando fala de história? Ok, vamos começar por aqui. A diferença é fundamental. De um lado, a gente tem o famoso "era uma vez", aquela fórmula clássica dos mitos, que acontece num tempo e lugar que não existem, certo? Agora, do outro lado, uma precisão que parece quase jornalística. No 15º ano do reinado de Tibério César, percebe a diferença? A Bíblia, ao contrário das lendas, se ancora no mundo real, com coordenadas que podem ser checadas. E é exatamente por isso que o cristianismo não é só uma filosofia de vida. A fé cristã, na verdade, ela se sustenta ou ela desmorona com base em eventos que teriam acontecido no tempo e no espaço. Ela narra o que aconteceu, sim, mas sempre sob a perspectiva do que Deus estava fazendo na história. Se a nossa fé depende de Cristo e Cristo entrou na história, então a história não é um mero detalhe, é o alicerce de tudo. Então, como é que os próprios autores da Bíblia viam o que estavam escrevendo? Será que eles achavam que eram contos de fadas ou registros históricos? Vamos ver como isso se desenrola. Olha, o que é muito interessante aqui é a linguagem que Lucas usa. Ele não diz, eu senti no meu coração, ou tive uma visão. Nada disso. Ele usa termos de investigação. Ele fala de relatos, de testemunhas oculares, de uma apuração cuidadosa e de colocar tudo em ordem. O objetivo dele é bem claro: oferecer segurança, certeza sobre os fatos que foram ensinados. E Lucas não para por aí, não. Ele situa o começo do ministério de Jesus com uma lista de governantes e líderes reais da época. Tibério César, Pôncio Pilatos, Herodes Antipas. Esses nomes funcionam como coordenadas históricas. Sabe, eles fixam a narrativa da Bíblia num período específico e verificável do Império Romano. É como se ele estivesse dizendo, olha, se você quer saber quando e onde foi, tá aqui a prova. Bom, isso tudo nos leva a uma questão bem comum. E as evidências de fora, como a arqueologia? O que é que ela pode e o que ela não pode fazer? Essa pergunta é crucial e a gente precisa responder com muito equilíbrio. A arqueologia, ela prova a Bíblia? A arqueologia e a história podem fazer coisas incríveis. Elas iluminam os costumes da época, confirmam que certos lugares e governantes existiram de verdade e mostram que o texto bíblico está inserido no mundo antigo real. Mas elas têm seus limites. Elas não podem provar a existência de Deus, nem confirmar cada detalhe de um milagre ou substituir a fé. O ponto central é, as evidências podem confirmar o cenário, mostrando que não estamos lidando com fantasia, mas elas não são e nunca foram a base da fé. E isso nos leva direto ao coração da questão. O cristianismo não é uma filosofia, mas sim o anúncio de um evento. Aqui está o ponto neurálgico. A fé cristã não é só um símbolo bonito ou uma ideia inspiradora. Ela se sustenta ou desmorona com base num evento real que teria acontecido na história. O apóstolo Paulo, ao escrever isso, apresenta o evangelho não como uma opinião, mas como uma informação que ele recebeu e passou adiante. É um relatório de fatos. Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou e apareceu. São verbos de ação, eventos que teriam acontecido. Se a ressurreição não aconteceu, o próprio Paulo diz que a fé não serve para nada. E para reforçar que esse evento foi público, Paulo menciona que Cristo ressuscitado apareceu para mais de 500 pessoas de uma só vez. Ele até comenta que a maioria delas ainda estava viva quando ele escreveu. Isso não é alegação de um evento secreto ou de uma visão particular, de jeito nenhum. É um apelo a testemunhas públicas que podiam confirmar. É um convite à verificação. A convicção dos apóstolos fica ainda mais clara aqui. Pedro é enfático. Não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Pelo contrário, eles se colocam na posição de testemunhas oculares. Eles estavam convencidos de que estavam relatando o que viram e ouviram, e não criando mitos. Certo. Então, como a gente aplica tudo isso para construir uma confiança madura, que esteja ancorada na realidade? Vamos pensar em 4 passos práticos. Primeiro, a fé não pode depender da última notícia de uma escavação. A base é Cristo, revelada nas Escrituras. Segundo, estudar o contexto histórico pode enriquecer, e muito, a leitura. Terceiro, é preciso ler a Bíblia como ela mesma pede para ser lida, prestando atenção no seu propósito. E por último, manter o Evangelho, que é a história do que Deus fez, sempre no centro de tudo.
Resumindo, o que a gente viu hoje é que a Bíblia não pede um salto no escuro em direção a uma fantasia. Ela chama para uma fé com os pés bem fincados na história, baseada no testemunho sobre o que Deus fez no mundo real e em Jesus Cristo. No episódio 6, vamos perguntar: se esse livro é antigo, ele ainda serve para hoje? Falaremos sobre a atualidade da Bíblia.